Veio da época em que aqui passavam tropas de burros e de cavalos, e aí aqui eles faziam um local de repouso. E como eles tinham que dormir sobre raízes de árvores, e tinha uma árvore chamada de angico, e ali tinha uma raiz extremamente de acordo com um travesseiro, fazia disso um travesseiro, e o formato era de um travesseiro, e ali os tropeiros aproveitavam para ali descansar. Travesseiro é uma cidade dormitório? Olha, na grande verdade ainda é um município que eu acredito que sim, porque muitas pessoas, pela própria origem do nome, pelo nome ser travesseiro, de poder descansar muito bem aqui. Para entender algumas expressões do travesseirense, a gente precisa praticamente de um dicionário. Por exemplo, fui a Picada Felipe pelo Arroio do Meio para uma laminuta. Traduzindo, fui ao bairro de Felipe pelo Riacho do Meio para um prato feito. Agora tem um cavalinho muito bom. Esse é bom. Como ele chama? Chico. Chico é o nome dele, né? O senhor conversa muito com ele? Eu converso, sim, na hora. Às vezes eu xingo também, se é preciso, né? Seu Olívio, como é que começou essa história? Ela começou por eu gostar, de verdade. Comecei, me aprontei a minha equipe toda, né? E comecei a andar pela rua. Aí o povo andando, batendo palma pela estrada, pela rua fora. Estavam de casa, né? E todo mundo está gostando. O pessoal aqui em Travesseiro é bom de cama? De cama? É provável que sim, né? O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 9 filhos. O senhor é bom de cama, então? Oh, aquilo sim. Hein, Dona Irene? Ainda mais agora. Dona Irene, ele usa mais a cama que o travesseiro. Ah, ele usa tudo. Ei, ai, ai, ai. Agora ainda mais nós estamos gostando do colchão, porque ela ganhou um presente. Eu quero ser seu travesseiro a noite inteira. Senhor Olívio, o senhor falou que ganhou um colchão novo? Sim, sim. Por que o senhor está fechando a charrete? Sorrir, quero estar na macieira. Bravo, Tatiana! Maravilha, que casal maravilhoso. Você viu, Bira, mire-se nesse espelho. Não, mas... Entende? Eu sou... Né? Você é melhor de travesseiro que de cama, né? Bateu a cabeça ali... Há 30 anos ele faz anúncio de todo tipo no seu carro de som. Eu vou conversar com Pingo d'Água. Você sentou aqui e fez um sinal assim pra alguém? O que era? Essa plateia bonita, João. Olha que coisa linda. Que maravilha. Você é um conquistador mesmo, Pingo d'Água. Como é seu nome, Pingo? O meu nome, eu não falo pra ninguém. Você não fala... É só Pingo d'Água e não Só fala o Pingo nome? d'Água. Pra não perder o marketing, assim. Tá certo? Não, eu ia até dizer, mas não vou dizer. Fica mal, né? Se eu chegar e disser o Pingo d'Água, qual é o nome, né? Eu nunca, jamais diria... Eu gosto de usar o pseudônimo. Pseudônimo, claro, não vai ficar usando agora, Ângelo faz. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. O bom é Pingo d'Água. Pingo d'Água. Há quantos anos você faz anúncio no seu carrinho com microfone? Ô, João, primeiramente eu quero agradecer a Deus por pisar nesse tapete, que isso aqui é tirado com a pinça do meio de uma multidão. O que? O tapete é tirado com... Não. A pessoa que senta nesse... Desse lado aqui, Jô, quem senta aqui é privilegiado por Deus. Não, o privilégio é ter um convidado como você Mas aqui. eu fico muito obrigado e agradeço a Deus por pisar nesse tapete. Quem agradece sou eu de ter Eu jamais pensava indicado. que estar aqui ao lado do Jô Soares, essa figura maravilhosa, essa coisa... Eu nunca imaginei...
Obrigado, Osmar. Eu nunca imaginei ter o privilégio de estar aqui sentado ao lado do famoso Pingo d'Água. Pingo d'Água. Mas, Pingo, há quanto tempo você... Não, estou te tratando com intimidade, que a gente já se conhece. Vou chamar de Pingo. O Pingo... Risada do Bia. Há quanto tempo você exerce essa profissão? Como é que surgiu a ideia de fazer isso? Eu vi num filme, Jô, um carro, um toque de recolher. Aí eu olhando o filme, nem me lembro o filme, olhei o filme e eu falei, dá certo isso aí. Aí eu montei um carro de som e falei, vou fazer som de rua. Mas como é que era esse toque de recolher? Como é que era? Toque de recolher, não sei o que teve no filme lá, e saiu um carro, um filme de guerra. Como é que é o toque de recolher? Maestro, você sabe como é o toque de recolher? Eu sei. Como é? Mais ou menos. Entendeu? É isso aí. É isso aí, no filme. Aí eu tive a ideia. O filme devia ser um filme bem monótono, né? Pra ter a atração ser esse toque. Bom, aí você teve Aí a eu comecei ideia... a fazer propaganda de rua. Mas antes da propaganda, qual foi o teste? O que teste você foi fez? uma propaganda, mas depois eu tinha vontade de anunciar velório. Tem velório que dá problema. Por exemplo? Por exemplo, chegou um senhor lá em casa um dia, Pingo d'Água lá, conhece o Américo Brasiliense, eu quero mandar um grande abraço para o Américo Brasiliense, eu amo aquele povo, João. Um povo trabalhador. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para Américo Brasiliense, aquele povo. E aí, chegou um senhor lá, bateu palma, um senhor nordestino. O senhor quer pingo de leite? Eu falei, não. Pingo de leite? Eu falei, pingo d'água. O caba falou ali de leite. Eu falei, não, de água. O senhor anunciou o velório de meu sobrinho aí. Meu sobrinho morreu e eu queria que o senhor anunciava aí. Falei, tudo bem. Falei, deixa eu pegar um papel e uma caneta ali. Minha mulher ficou olhando, ela lembra até o dia. Minha esposa. Cadê sua mulher? Tá lá, minha filha, meu filho. Tudo bom? Aí eu falei, tudo bem, deixa eu pegar um papel e uma caneta ali. Aí eu já trouxe marcado aqui. Eu trouxe marcado aqui no papel aqui. Eu falei, tá aí marcado aqui. Aí me deu a lista na mão, João. Uma lista assim, ó. Tava escrito, nota de falecimento. Mas falecimento, tava escrito. Nota de falecimento. Morreu em América o jovem Zé Luiz da Silva, filho de Dona Bil e filho de Dona Maria Conceição da Silva, enteado do finado Cazuza, que trabalhava no chiqueiro do Coelho da Prefeitura, vizinho do seu Luiz dos Santos, vizinho do seu Antônio de Castro. O enterro vai ser amanhã às 9 horas da manhã. Falei, viu, como é não, senhor? É Jorge. Falei, senhor Jorge, aqui tem muita gente, rapaz. Aqui ninguém vai entender quem morreu. Aí ele falou, eu falei, aqui tem duas mães, filho de Dona Bil e de Dona Maria Conceição da Silva. Eu vou lhe explicar para o senhor. Uma pariu e a outra criou, né? Então eu queria que falasse, as duas é uma santa, eu queria que o senhor dizia o nome das duas. Eu falei, eu sei, mas aí fica complicado. Falei, bom, tudo bem. Eu falei, eu pego e falo do meu jeito, né? Aí ele falou, outro favor que eu vou lhe pedir, a hora que o senhor sair, eu tô na lanchonete tomando uma ali, e aí eu posso ir junto mostrar onde moram os parentes? Eu falei, ixi, agora lascou, né? Agora vai ter que falar o jeito que ele quer, né? A listona. Falei, tudo bem, já pagou mesmo, né? Vou falar. Aí montei ele no carro, ele ia batendo na mão, João. Eu falei no velório, nota de falecimento, isso aí falando. Nota de falecimento. Falecendo na cidade da Silva, filho da Dona Bil, de Dona Maria Conceição da Silva, enteado de... Eu nego saia na porta, o pessoal saia na porta, fazia assim pra mim, sabe? Quem que morreu, né? Fui falando. Eu andei 800 metros pra falar o nome do morto, ó. Mas por que você não começou falando o nome do morto? Atenção, nós faleceu na cidade, aí falei, mas depois andou mais 800 metros pra falar o nome outra vez. Aí nego saía na porta e assim. Aí rodando na cidade, fui rodando. Passou bem numa praça lá, um senhor Augusto, um baiano, um senhor de idade. Ficou ouvindo assim. Ô, senhor Pingo, faz favor aí. Foi desastre. Eu falei, não. Oxe, aí que morreu uma desgraceira dessa aí de gente. Eu falei, não, foi só o sobrinho dele que morreu. Rapaz, eu disse pra mulher lá em casa, fez sangue de Jesus ter a poder. Foi onde os que bateu a desgraceira que fez, ó. Adorei essa expressão, sangue de Jesus tem a poder. Sangue de Jesus tem a poder. Foi onde os que bateu a desgraceira que fez. Falei, meu pai do céu, tem velório complicado.
Tem um que um carro pegou um cara lá, tal, e passou por cima do carro, matou tudo lá, desgamou com tudo. Aí, eu falei, fiquei no velório, porque esses velórios estranhos, eu fico lá no fundo só olhando, Jô. Eu fico olhando assim, eu não mexo nem com o pescoço, fico só olhando pros olhos. Acontece cada coisa em velório que você nem imagina. Não, mas você vai me contar. Aí eu fiquei olhando assim, né? Olhando, observando o jeito do povo no velório, o defunto ali do lado. Aí o velório super lotado e entrou uma senhora. Ai, moço, dá licença. Ai, dá licença, pelo amor de Deus. Ai, dá licença, dá licença. E entrou, eu falei, nossa. Eu falei, e não era a mulher do cara, porque a mulher do cara a gente conhecia. Sim. Aí entrou assim e tal, chegou assim. Eu falei, mas a mulher dele não é essa aí, a mulher dele é outra. Aí ergueu aquele véuzinho que foi no defunto lá, ergueu, olhou e falou, ai, perdi meu carro. Saiu chorando. Perdi meu carro. Aí eu fui atrás, falei, vou ver o que está acontecendo. Aí saí lá fora lá, aí eu falei, não chora não. Falei, a pessoa tem um destino marcado, é assim mesmo, a vida é assim mesmo e tal. Aí eu falei, é parente da senhora? Ela virou para mim assim com um palavrado bem chulo, sabe? Falei, é parente da senhora? Ela falou, parente o cacete, eu vendi meu carro para ele pagar dia 10 e o caminhão passou por cima e perdi meu carro. É umas histórias que acontecem. Estava preocupado. Pô, que outra história aconteceu assim? Ah, tem muita, tem várias. Um rapaz, essa não é de velório. Essa eu estava num lugar lá, vi um pessoal da fazenda, pessoal do sítio, assim, tal. E o pessoal lá não tinha aquele costume de tomar água mineral, tal. Tomava, assim, da torneira, tal. Sim. Era no sítio, né? Sim. Aí encostou uma carretinha, assim, de água mineral, assim. Falei, água mineral, ei, água mineral é boa. Falei, né? Faz bem pra saúde. Aí ele falou, rapaz, nós lá em casa não toma, não. Nós não toma água mineral. Rapaz, nós paga lá, a minha irmã compra lá, rapaz, paga R$5 o galão, rapaz, R$4 o galão. Eu falei, mas daí? Lá na fazenda, lá, nós tomava no rego e não pagava nada, rapaz. Nós tomava no rego e não pagava nada. No rego? É, mas ele falou assim... Água no rego? Como é que é água no rego? No rio, Sim, assim, na mina d'água. Tomava no rego. E ele falou assim, bem assim, a turma abriu assim pra mim. Eu fiquei olhando, eu fiquei sem resposta. Lá na fazenda, nós tomava no rego e não pagava nada. Eu falei, Tomava no rego. sabe, uma conversa assim... De graça. Sabe, uma coisa... Agora, Pingo, eu tô vendo o seguinte, pelo que você me falou até agora, você sempre cobra antes, né? Ou não? Aí eu cobro antes. Porque você já tomou algum cano? Já. Como é que foi essa história? A pessoa vem lá em casa, pede para fazer o velório, né? Ai, liga. Então, às vezes, a pessoa liga de fora, e a pessoa ligando, você quase não... A pessoa chorando. Aí a pessoa liga. Meu morreu, você não entende. Calma, você está chorando. Calma lá, pera lá. Aí eu vou até entender. Mas eu prefiro que a pessoa vá em casa falar. Porque se ligar, você já não tem chance de receber, né? E depois eles não pagam? Você tem que ir lá, você tem que receber. Você tem que receber antes, porque depois que enterrou o morto, Jô, aí fica difícil. Enterrou o defunto, aí fica difícil. O cara bate o telefone Eu fiz um velório uma vez, anunciei e tal, aí... morreu um primo meu aí e tal, marquei e tal, meus sentimentos, tá? Depois você passa lá recebendo o velório. Eu falei, pá, eu não gosto de ir lá, né, Jô? O cara tá lá chorando lá, eu vou chegar lá? Fica chato. Mas tem velório que você tem que ir lá, e você tem que ir na hora que o cara tá chorando. Porque depois que acabou de chorar, enterrou, não recebe mais. Você tem que ir lá, você tem que entrar na fila também chorando, entendeu? Me recebeu, cara, quanto que é? 30. Tem que ir assim. Aí o cara paga, dá uma nota de 50. O troco aqui, ó. Você tem que fazer assim, velho. Porque senão você não recebe, você fica sem receber, depois é duro. Eu fiz um velório uma vez, aí eu fui receber, aí não vou lá no velório receber, né? Fiz. Claro. Aí eu fui na casa do cara, aí deu o endereço tudo, fui lá na casa do cara. Aí cheguei lá, bati palma. Bom dia. Falei, eu vim receber o serviço do velório. A mulher falou, do velório? Falei, é. Aí eu voltei para trás, olhei o número da casa, falei que eu errei o número da casa. Falei, aqui não morreu um rapaz uma vez, assim, outro dia aqui e tal. É, meu filho.
Eu falei, mas a senhora não ouviu falar na rua? Ah, ouvi. Ah, sim, é meu sobrinho que vai acertar com você. Falei, ah, é? Ah, tudo bem. Falei, quando que eu acho ele aqui? Então, no Natal ele veio. Agora no Carnaval parece que ele vai vir. Aí perdi. Acabei perdendo, não veio. No Carnaval ele não veio. Ele morava em Campinas, ia em Américo lá uma vez cada 2 anos, perdi o dinheiro. Você sabe o nome dele que a gente cobra aqui no ar agora. Acho que já morreu também. Já, tá vendo? Eu vou chamar a nossa vinheta e vou continuar aqui, porque tem mais história para perguntar para ele. Quero perguntar para ele outro tipo de anúncio que ele faz, que não é só velório que você faz. Eu faço de funerária também. Isso é mais interessante. Gente, na volta, voltamos com a funerária do Pingo aqui, Pingo d'Água, por favor. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado o Pingo d'Água, que é talvez o maior anunciador em carro de som do Brasil. Depois vamos ver, inclusive, algumas fotos, etc. E você estava falando que não é só velório, você é eclético, você anuncia também funerária. Como é que é o anúncio da funerária? Faz anúncio de funerária. Porque às vezes abre uma funerária numa cidade, depois abre outra. Então fica lá disputa, sabe? Isso para você é ótimo. Ótimo, é. E as duas anunciam? As duas anunciam. Como é que você anuncia para mostrar que uma é melhor que a outra? Atenção, agora em América Brasileira, essa funerária tal está abrindo suas portas para você. O novo plano, não sei o que e tal. E funerária muda de plano. Pague hoje e morra amanhã. Muda, fala que tem, junto tem plano dentista. Plano de saúde. Plano de saúde. Plano de saúde junto com funerária. Que interessante isso. E pessoas achados e perdidos também? Ah, tem bastante. Como é que é? Cachorro, procura o cachorro. Cachorro some e a gente sai procurando. Atenção, desapareceu um cachorrinho da raça Pudo, pelado, com a coleira vermelha e vai... Não, eu quero ver você fazer o anúncio do jeito que perdeu um chaveiro. Como é que seria? E atenção, comunicada para você, olha, foi perdido um chaveiro com várias chaves e se você encontrou, é só entregar aqui pro Pingo d'Água e você será gratificado. Mas com o quê? Gratificado com o quê? Não, aí a gente fala gratificado, aí o dono do chaveiro que vai ver o coração dele quando tocar. Tem gente que é miserável, né? Tem gente que não dá, Tem gente que dá cincão, tem gente que não dá nada. Muito obrigado, Deus que ajuda o senhor, o cara sai com a raiva, rapaz. E procurar pessoas que se perderam. Sim. Pessoas de idade, às vezes, some. E aí? Um dia sumiu um velho lá. Sumiu um velho lá, rapaz. Aí veio, ô, Pinda, vem cá que meu pai sumiu, rapaz. E eu queria procurar. Eu falei, mas sumiu, ele tá doente? Não era, ele veio do estado do Paraná. E ele tava bom, de repente ele sumiu aqui. Aí eu fui lá. Aí saí procurando. Atenção, ela desapareceu um senhor trajando calça marrom, camisa xadrez, chapéu de couro e de botinha marrom. Olha, se você viu por aí... Que atende pelo nome? Um senhor que atende pelo nome de João dos Santos. Olha, comunica aqui no carro de som, aqui com o Pingo d'Água, e nós vamos devolver esse senhor para a família que está desesperado, querendo encontrar o seu pai e não consegue encontrar. É só ligar aqui ou então falar com o Pingo d'Água e nós vamos devolver a alegria daquela família. Olha, com licença. Então, mas aí... Acharam Aí é o seguinte, aí acharam eu saí ele? Sai procurando. Subiu um senhor aqui de chapeuzinho, tá assim, tá. Aí eu vou atrás, vou investigando, vou vendo. Aí falaram pra mim, passou um senhor pra lá, do jeito que você tá falando aí. Mas longe daqui, tava longe de Américo. Aí eu falei... Já tava fora da cidade? Tava fora da cidade. Aí eu falei, puxa vida. E eu investigo, eu pergunto pra pessoa do que a pessoa gosta, a pessoa que sumiu, ele gosta do quê? De jogo? Do que ele gosta? Aí a filha dele falou, meu pai planta muito feijão lá no Paraná. Eu falei, lá no Paraná, feijão, ela entende de feijão, plantação de feijão, é isso que a gente vai na cabeça do cara, né, a hora que encontra. Aí eu fui na estrada de terra lá, toquei pra frente e eu vi um senhor. Falei, um senhor andando depressa assim, parecia que direcionado a algum lugar, sabe? Sim. Aí
eu passei por ele, olhei bem assim, virei o carro e fiquei de frente. Aí abri o capô do carro, tem que ser não só procurar, tem que investigar também. Aí abri o capô do carro assim, fiquei olhando, ele passou assim perto. Falei, boa tarde. Oba, boa tarde. Enguiçou o carro aí? Eu falei, porque o paranaense ele fala meio cantado, né? Aí eu falei, enguiçou, rapaz, aqui o cara não quer pegar e... Mas já tô ajeitando aqui. Eu vou indo ver um feijão que eu plantei ali, e a terra de feijão, o feijão começou a amarelar, eu preciso achar uma pessoa que entenda negócio de feijão. Uai, comigo mesmo. Nós vai lá agora, eu resolvo pro senhor agora. Falei, senhor, vai, vou. Aí montei ele no carro e trouxe ele de volta. Aí quando eu passei pertinho da casa da filha dele, eu falei, vamos ver se ele tá bom na cabeça, né? Aí passei pertinho, minha filha mora aqui, ó. Ele mostrou naquela casa ali. Bora isso, a filha do senhor? Nem sabia, falei. Vou tomar uma água ali. Aí parei com ele lá. Ai, pai do céu, pai, mata nós do coração, pelo amor de Deus. Aí foi lá, abraçou o velho, levou pra dentro. Mas o velho ficou esquerosado. Ficou esquerosado, nada, sumiu, desapareceu. Sumiu. Mas aí, quando eu tava procurando ele, uma senhora parou eu. Ô, pingo d'água, quem que mandou procurar esse velho aí? Eu falei, foi uma senhora aí, disse que é o pai dela. Quanto você tá cobrando? Eu falei, R$30. Ó, se você achar ele, você traz ele aqui, te dou 60 pra você sumir com ele. Eu falei, mas por quê, dona? Esse velho aí era meu marido, isso aí não vale a água que bebe. Eu falei, meu Deus do céu. Queria, falou pra mim. Não vale a água. Deus do livre guarda. Falou, queria que você deixasse ele na outra cidade mesmo. Falou, muda, leva pra lá, leva pra outra cidade. Isso aí não, meu Deus do céu. Que idade tinha ele, mais ou menos assim, você acha? A idade do Bira, assim, mais ou menos. Não sei, é mais ou menos assim, sabe? Mas a filha queria de volta. E ele não se assustou quando a filha falou, pá, onde é que você andou? Não, ele cumprimentou ele ela. Ah, que saudade, minha filha. Tô vindo do Paraná. Ele pensou que vinha do Paraná ainda. Ele pensou que estava vindo do Paraná. Olha que coisa que é a cabeça do ser humano. Tá explicado, Bira, então, aqueles enganos. E o negócio, você já fazia locução em rádio também? Fazia locução. E tinha um trava-língua. Como é que é o trava-língua? Eu brincava no rádio, eu falava... a tarde sertaneja, estamos aqui com a tarde sertaneja. Você ligar aqui, você falar um trava-língua, você vai ganhar um brinde. Aqui um suporte do micro-ondas, tá. Aí eu falava o trava-língua. Como é que é o trava-língua? Achei um ninho de mafagafo com 5 mafagafinhos. Quem desmafagafar, como eu desmafagafei, um bom desmafagafador será. Aí o cara ligava. Aí teve um dia que ele ligou um cara lá. Ô, Pingo d'Água, eu quero dizer esse negócio do mafagafo aí, que eu quero falar esse trava-língua pra ganhar o prêmio. Aí eu falei, então vou dar outro facinho pra você. Achei um ninho de papacapim com 5 papacapinzinhos. Quem despapacapinzar, como eu despapacapinzei, um bom despapacapinzador será. Pode começar? Falei, pode começar. Achei um ninho de carruíra. Falei, que carruíra, rapaz? Ele mudou. E um dia, tinha uma senhora no telefone, é o Pingo d'Água? Eu falei, isso. Eu falei, é o Pingo d'Água, o programa Tarde Sertaneja. Eu queria ganhar um prêmio aí, queria fazer um trava-língua. Eu falei, eu vou dar um bem facinho pra senhora ganhar. Aí eu falei, lá no passo, né? Lá no passo da Ema, se você for, você fica. Quero que você soletre pitanga, pipoca e pipa. Não quero que você zangue e repita comigo agora pipa, pipoca e pitanga. A senhora falou, pode começar? Falei, pode começar. Lá no pasto da égua. Falei, que pasto da égua? Você conhece esse aqui? O bispo de Constantinopla é bom constantinopolitanizador. Quem o desconstantinopolitanizar, bom desconstantinopolitanizador será. Não conheço. Então, é bom. Fala. É bom, não consigo. Depois eu escrevo para você botar lá no... Eu ponho lá. Isso, inclusive, era dado num curso de gagueira. E o sujeito fez o curso, encontrou um amigo na rua, o amigo falou, como é que foi? Ele olhou e falou, o bispo de Constantinopla é bom constantinopolitanizador. Quem o desconstantinopolitanizar, bom desconstantinopolitanizador será. O amigo falou, pô, que maravilha. Ele falou, o do duro é encaixar isso numa conversa. Não. Olha só, o Pingô. O cara falou, o cara tava num bar, e o cara era gago. Se você for lá no balcão e pedir uma cerveja sem gaguejar, eu pago.
O cara falou, eu vou. Aí chegou ela e falou, dá uma cerveja. O cara falou, qual cerveja? E agora fudeu. Sabe? Não dava jeito. Não deu como. Eu queria saber o seguinte, Pingo. Qual foi o anúncio mais caro que você fez até hoje? Anúncio mais caro, eu faço de loja também, né, Jô? Faço de loja, pego 3, 4, 5 cidades, vou fazendo, vou rodando. E o pessoal conhece, entendeu? De dentadura já fez? Uma vez... uma vez chegou uma senhora lá em casa. Ai, pingo d'água. Ai, perdi minha dentadura. E eu queria procurar. E como eu... Novinha, Zé... Ai, meu, como é que eu faço? Nós vamos procurar. Aí sai procurando. Atenção, olha, a senhora perdeu uma dentadura, sim, tal. E fui falando. Aí um cara falou, ó, lá perto de uma árvore, lá naquele bairro lá em cima, tem uma dentadura lá no pé da árvore. Falei, tem? Tem. Aí eu peguei, fui lá na árvore lá. A dentadura tava lá, João. Aí eu olhei, falei, deve ser essa aqui mesmo, não vai ter dentadura esparramada pra assinar. Aí eu olhei, essa aqui mesmo. Aí peguei um papel, põe assim, peguei um pau, não ia pegar na mão. Aí peguei um pauzinho e joguei em cima daqui assim. Aí embrulhei a dentadura. Eu gostei da preocupação com a higiene. Eu não ia pegar na mão, peguei um papel qualquer, uma vara. Aí enrolei a dentadura, levei. Com todo cuidado para não romper, o papel. Aí eu cheguei, achei a dentadura da senhora. Falei, ai, graças a Deus. Aí eu abri a dentadura, cheguei a abrir assim na frente dela. A mulher deu um pulo para trás, Jô. Pelo amor de Deus, a minha é de cima, essa é de baixo, não é minha, não. A mulher assustou, rapaz. Era de cima. A dela é de baixo, a que eu achei era de baixo. Sim, eu entendi, mas você aí saiu a cata da outra, você achou a outra depois? Aí eu saí, eu falei, puxa, aí saí procurando. Eu achei mais 2. Era época de eleição, então o pessoal que trabalha com dentadura, com prótese, e eles fazem, né? O nego é candidato, faz lá correndo e coloca, o nego sai, pá, e vai, e depois não dá certo, o nego tira, joga fora. Então você acha jogado. Quer dizer, o político paga a dentadura para a pessoa votar nele. E depois o cara faz lá, mas a dentadura não encaixou direito. Aquela lá é protética, ó. Minha filha é protética. Ah, é? Ela sabe de dentadura. Quer dizer que época de eleição é uma beleza. Quantas dentaduras sai assim por eleição? Eleição... Nossa, sai muita. Muito? Muito, e tem que fazer correndo. Porque, né, a pessoa tudo às pressas, né, faz rápido que tá chegando. Tem que fazer correndo. Mas sai uma média de quantas, assim, você sabe? Olha, eu trabalho num centro odontológico que é do governo federal. Sei. E fazem, em média, em 2 meses, assim, mais de 50, 60 próteses em 2 meses, 70. É um centro odontológico com a Prefeitura Municipal do Governo Federal. Muito interessante. Muito bom. Que é uma dentadura que garante, inclusive, a reeleição, né? Garante. Vota em mim que tá aqui. E como é que faz? Só dá a dentadura depois de eleito? O cara na eleição que faz muamba faz. Agora lá no centro odontológico não, lá é da Prefeitura e Governo Federal. Então aí já faz mesmo pro povão carente, né? O povo carente já recebe isso aí, né? Sim, como na Suíça, como na Suécia também, assim. Você faz sem nenhuma segunda intenção. Tem uma cidade que tinha uma bacia. E o povo na feira assim, experimentando assim. Opa! Agora, essas 2 dentaduras que você achou, alguma delas era da tal velhinha, não? Era. E você pegou com o mesmo cuidado? Não, eu peguei, tá embrulhado num lenço. Sim, pegou ela, vai, no lenço. Aí embrulhei lá. Levou pra ela, levei, experimentou. Experimentou, lavou, ponhou, ficou bom. Ela falou, não sei se era minha, mas essa tá boa também. Mas a hora que ela colocou, ficou meio esquisita. Mas era dela. Ficou esquisita por quê? Porque ela, pingo d'água. Falou bem assim, sabe? Não, o jeito que ela era dela, mas tava meio esquisita. Ficou meio dentuça. Não, porque a hora que ela tirou, quando ela tava sem, né? Então perdi minha dentadura. Depois ela colocou, nossa, graças a Deus. Ficou meio assim, sabe? Então... Vamos ver o que tem. Não, acho que é um serviço público maravilhoso. Quanto é que você cobrou para achar a dentadura R$30. dela?
Você tem é padrão esse preço? Não, tem cachorro que... Oh, um cara foi de Santo André pra lá, pra América Brasiliense, e perdeu um cachorrinho lá, um poodle, aquele toy, né? Sim. E eu saí procurando. Falei, mas de Santo André, foi passear a América, perdeu o cachorro lá. E aí, se ele estiver ouvindo, vai ouvir o programa, ele vai ver que... Eu assistindo o programa, ele vai ver. Aí eu comecei a procurar. Aí um bêbado deu uma pista pra mim. É no bar. Um detetive, hein?